E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que estão as coisas? Como é que está a vida? Como é que está a existência? Tudo tranquilo, tudo beleza? Aí onde você estiver nesse mundão de Deus, onde você estiver aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, onde você estiver no Tocantins, em Roraima, no Acre, onde você estiver aí em Rondônia, né? Nos rincões mais distantes, dependendo do ponto de vista, né, dos rincões mais distantes desse Brasil. Muito obrigado por você estar no canal Paulo Dharma. Muito obrigado por mais uma vez estar no canal Paulo Dharma, dando essa força, dando essa moral aí, assistindo o nosso conteúdo. Tranquilo, beleza? Ó, você que não me conhece, sou o Paulo do canal Paulo Dharma 1970, tá aqui no meu Instagram, @Paulo Dharma 1970, pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar, compartilhar esse vídeo, né? Compartilhar sempre esse vídeo nas suas redes sociais. Se você gosta do Proust, porque hoje vamos falar do Proust, você compartilhe nas suas redes sociais, tá? Porque outros proustianos tenham acesso e conheçam mais um material do Proust circulando nas redes sociais aí, beleza? Tranquilo? Agradecendo a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza. O Senhor e Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre, né? Que é o caminho, a verdade e a vida. Tranquilo? Beleza? Onde você estiver nesse mundão de Deus, ou estiver fora do Brasil aí, sei lá, em Portugal, em Londres, se estiver na Inglaterra, em Londres, se estiver na África, se estiver onde você estiver, sinta-se sempre acolhido aqui no canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? E se você quiser adquirir alguns dos livros ou algum produto aqui do canal Paulo Dharma, ou você algum livro aqui, um livro que eu citar aqui, ou se quiser comprar qualquer outra coisa que seja, você baixa aí, entra aí no link aí que eu vou deixar embaixo aí na descrição, tranquilo? Você entra aí no link aí e adquira os livros ou adquira qualquer produto pelo link aí, que vai ser sempre bem-vindo aqui, muito bom para o canal Paulo Dharma 1970, se ajuda bastante, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta já já, depois de 10 segundos vai passar aí a abertura do canal, vai estar a abertura do canal, não sai daí não, viu? Não sai daí não, a gente volta já já aqui em 10 segundinhos, tranquilo? Beleza, valeu, tchau, tchau! E aí, beleza? Voltamos, tranquilo? Vai uma Madeleine aí? Olha aí, ó. A Madeleine aí, do Proustiano, ó. Aqui, ó. Vendo? Vai uma Madeleine aí pra você? Servido? Seguinte, hoje eu quero falar um pouquinho do meu... pode ser assim, do autor principal, né? De que conduziu minhas leituras nos últimos 25 anos. Em cerca de 6 releituras, pode-se dizer assim, né? 6 releituras, Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Este aqui, ó, este primeiro livro aqui, No Caminho de Swan, e tanto desses outros, dessa pilha aqui, ó, que são os 7 volumes, beleza? Ó, dos 7 volumes, que aqui tem repetido aqui, No Caminho de Guermantes, que eu tenho 2 traduções, uma do Fernando Pai e a outra do Mário Quintana. Isso aqui. Então eu tenho duplicado aqui, porque eu acabei, né? Acabei adquirindo com o tempo mais do que eu pretendia, porque eu pensei lá em 1998, depois de passar pelos anos 90, que alguma coisa de interessante havia no Marcel Proust. Eu havia lido a biografia dele no início dos anos 90, por 92, 93, por aí, e fiquei com a ideia de um projeto, de uma ideia que fosse justamente ler o Proust completo, 7 volumes, mas transformar essa leitura num processo temporal, porque quando eu tinha como eu tinha lido a biografia dele, eu percebi que tinha esse processo nos livros e me interessou. Só que entre a ideia e a prática vai uma distância. Quando eu fui a São Paulo em 1997, eu consegui No Caminho de Swan, não essa edição aqui, porque a primeira edição eu perdi, acabei emprestando para um amigo, o amigo não me devolveu, e aí na segunda releitura eu acabei adquirindo essa edição da Folha de São Paulo, entre 2003 e 2004, com a tradução do Fernando Pai, porque eu só conheço essas 2 traduções, né? Uma é uma do Mário Quintana, ou é a do Fernando Pai. Fernando Pai tem essa mescla que eu faço das 2. Então eu comecei a iniciar no final de 97, entre 97 e 98, li o primeiro volume e li os seguintes, mês a mês. E isso foi se transformando numa leitura quinquenal. Sempre de 5 em 5 anos eu começo as leituras, vou geralmente entre janeiro e julho fazendo essas leituras, e aí vou observando como nós trabalhamos a releitura, né, como nós vamos amadurecendo com o tempo, isso vai nos transformando, nós vamos se modificando, nós nos modificamos,
E essa leitura também, ela passa por uma modificação também nesse processo. Em 2004 eu voltei a reler, 2009, em 2014 eu estive na França e fui fazer um périplo, né? Um périplo, pode-se dizer assim, proustiano, à época, em janeiro de 2014. Fui fazer um périplo, eu estive no Hotel Majestic, né? Eu passei pelo Hotel Majestic. Também estive no túmulo, né, do Proust, no Père Lachaise. Também, você deve estar vendo a fotografia aqui, né, do túmulo do Marcel Proust. Eu andei pelos locais onde ele fiz uma turnê, né, em Paris. Projetos de ir a andar, né, em outros locais. A ideia era exatamente essa. Andar por outros locais onde o Proust tinha andado no início do século. Era essa a ideia, entendeu? E agora em 2024 retoma-se a leitura e as releituras do ciclo dos livros, e é aqui onde eu me encontro nesse exato momento, depois de ter concluído No Caminho de Swan, que é exatamente o primeiro livro da série. Então fevereiro tem março, abril, maio, junho e julho, concluindo No Tempo Redescoberto, o último livro da série. Beleza? Tranquilo? Eu quis dar esse preâmbulo, fazer esse preâmbulo justamente para me colocar, né, como um leitor proustiano, um leitor que trabalha justamente a questão da memória. Eu gosto dessa questão da memória, locais onde o indivíduo esteve, como aquilo ali se influenciou, a própria questão da Madeleine, né, que é exatamente o processo que vai trazer as memórias do Marcel, que é o personagem principal, que é o Marcel, né, que é o narrador da história, que vai desencadear todas essas memórias que estavam sepultadas, né? A partir do momento que ele come o Madeleine e toma o chá, aquilo vem e traz para ele lembranças do passado. O que é o Em Busca do Tempo Perdido? Em Busca do Tempo Perdido ele vai trabalhar, o narrador vai trabalhar a questão da memória, como eu falei, essa memória é muito forte nele, vai fazer uma mescla entre ele, o narrador, e o Charles de Swan. Principalmente nesse primeiro livro, nesse primeiro volume, você vai ter as lembranças do menino Marcel, né? Vai ter o menino Marcel desde a mais tenra infância, querendo o beijo da mãe. E justamente o mais interessante é que quando você começa esse livro, quando você traz à tona essa lembrança, o personagem principal que vai estar na casa do menino Marcel é exatamente o Charles de Swan. Nós estamos por volta de 1890, quando o menino Marcel, né, ele quer porque quer o beijo da mãe. Ele tem essa volúpia, né, pelo beijo da mãe, e o narrador, que é o Marcel, ele vai transformar essas memórias, vai aflorar essas memórias, talvez as memórias mais antigas que o indivíduo tem, né, que o Marcel tem, ele vai trazer e vai fazer essa conexão com o Charles de Swan. O Charles Swan é o indivíduo que vai ter as mesmas situações, ele vai buscar nesse Charles de Swan as lembranças que também são as lembranças do narrador, do Marcel. Os envolvimentos que o próprio o Marcel vai ter nos outros livros, as conexões que ele vai fazer, os amores, os locais, tudo aquilo que vai juntar nessa existência do Marcel, ele vai fazer essa ligação exatamente com Swan, que é a chave desse início, desse processo de história. Eu tenho aqui uma questão que é exatamente sobre o título, né? No Caminho de Swan, nós temos aqui no original, ó, do côté de chez Swan. Aqui, ó. Isso aqui, que é exatamente o primeiro livro. A questão de tradução. Então, nessa tradução, nós poderíamos ter aqui essas variantes aqui, ó. No Caminho de Swan poderia ser no interior de Swan, pelos caminhos de Swan, a vida de Swan e na intimidade de Swan. Por que nós temos isso? Exatamente, essa mescla, essa ligação que o narrador vai ter com o Swan nesses primeiros livros, vai exatamente entrar na alma do Swan. Ele vai adentrar o interior
do Swan, ele vai entrar no coração do Swan, daquele indivíduo, daquele ser, e dali, dentro dessas possíveis memórias, desses caminhos que o Swan vai fazer, né, esses trajetos que o Swan vai fazer, os envolvimentos amorosos que o Charles Swan vai fazer, ele vai puxar esse fio, e vai adentrar esse universo dessa pessoa, dessa alma, desse espírito que é esse Charles Swan, entendeu? Ele vai juntar eu narrador, ele vai trazer o eu narrador, e vai trazer essa outra alma, esse espírito, e vai adentrar esse universo de mente, de pensamento desse indivíduo, desse Charles Swan. Uma das coisas mais extraordinárias que você vai ter aqui no Caminho de Swan é exatamente a questão pessoal do indivíduo, o indivíduo nessa busca totalmente aberta, um indivíduo totalmente um ser do século XIX, rico, esse Charles Swan, judeu. Ele se apaixona por uma mulher chamada Odette de Crécy, que ela é uma cortesã, né? Seria uma espécie de cortesã. Ele se apaixona por essa mulher, não pretendia, não era pretensão dele isso, ele conhece ela ali naquelas festas onde os duques, as princesas, os condes, eles adentravam aquelas festas parisienses do final do século XIX. Ele é convidado para uma festa, né, do senhor e a senhora Verdurin. Ele é convidado, o Charles, por essa cortesã, e ele acaba se apaixonando por ela, e no início ele acha essa mulher feia, ele acha uma mulher básica, não é nenhuma lindeza, mas por uma série de situações ele acaba se apaixonando perdidamente por ela. Ele participa dessas festas desse senhor e senhora Verdurin. Ele é um indivíduo que gosta do bem viver. Ele é um judeu, com boas finanças, tranquilo na existência, participando de festas. E ele se apaixona por essa mulher, e ele, assim, por caminhos desconhecidos, ela não é uma mulher bem acessível, assim, para ele de início. Ela se envolve com ele, mas não se abre tanto, e ele acaba se apaixonando por ela, e ele começa a desenvolver um ciúme feroz pela essa Odette de Crécy. A alma dele vai adentrando a da Odette de Crécy. Ele vai criando um amálgama, vai se amalgamando ali pela essa mulher, e ao mesmo tempo que ele não sabe muito da vida dela. Ele não sabe muito da vida dela, ela não é de se abrir muito. Ela é uma mulher meio ignorante, meio burra, mas que ele quer transformá-la numa dama da sociedade, assim. Ele ao mesmo tempo que ele não queria nada com ela, mas ele acaba, né, gostando, se apaixonando por ela. E ela, como eu disse, ela convida ele para esses bailes do senhor e senhora Verdurin. Só que num devido momento, ele começa a ter ciúmes dela, porque ela não é tão acessível, e ele não sabe muito da vida dela. Ele encontra com ela à noite, geralmente encontra com ela à noite, e o dia dela, ele não sabe o que ela faz da vida. Ele não sabe, ele não quer assim atrapalhar a existência dela no dia em si. Aí eles se encontram, ele vai para casa dela. Lá eles ficam de converscote lá, etc. Aí ele volta para casa, vai na carruagem dele, vai embora com o Remy, que é o indivíduo lá, o cocheiro dele. Mas ele desconfia que tem alguma coisa. Ela tem uma vida além dessa vida que está com ele naquele devido momento. E ele começa a fazer coisas meio ridículas, né? Como ficar de madrugada com o cocheiro na carruagem lá de longe, olhando para ver se de repente a luz da casa dela está acesa ou não, ou vai se levantar, vai sair lá da carruagem dele e vai bater na porta para saber se ela realmente está com alguém lá.
Aí ele acaba batendo na janela errada, na janela de outro vizinho. Situações ridiculonas. Tem uma situação que ele vai adentrar com ela na casa, e ele vai ter a sensação de que alguém estava ali. Ela forçou umas situações de beijos, e alguém naquele estava por ali e foi embora assim meio que nas escondidas enquanto ele estava com ela. São situações que vão aflorando o ciúme dele, e ele sabe que só tem um meio de finalizar com essa ideia desse ciúme terrível, é justamente casando com ela. Que é uma forma de que aí a vida vai entrar numa rotina, a vida vai entrar num processo de rotina, e essa paixão enlouquecida que ele tem, essa paixão enlouquecida, ela vai desaparecendo, e a vida vai entrar numa espécie de rotina. E tudo aquilo que ele fez, tudo que ele fazia lá atrás, vai virar apenas imagens na memória. Entendeu? É um processo. E isso vai acabar ocorrendo. Ele vai ter uma filha, vai casar com ela, vai ter uma filha chamada Gilberte, que vai ser a menina por quem o narrador, o Marcel, vai se apaixonar também quando em criança. Entendeu? Só que o Marcel, ele de primeira, ele vai ter um encontro com a Gilberte lá em Combray, né? Vai ter um encontro em Combray. Ele vai ver essa menina e vai se apaixonar por ela perdidamente também. Depois esse Marcel, o narrador, vai encontrar de novo a Gilberte lá no Champs-Élysées, entendeu? No Champs-Élysées, vai ser ali onde tem a Torre Eiffel, ali num gramado, onde ele vai brincar e vai encontrar com a Gilberte lá. Aí é que ele vai descobrir que ela é filha do Swann com a Odette de Crécy. Olha, vai ser exatamente isso. Ele vai se apaixonar por ela, mas a menina não quer nada com ele. E isso vai fazer com que ele... esse desprezo inicial vai fazer com que ele fique mais apaixonado. Vai ser a primeira das paixões, porque o narrador vai ter, ao longo dos 7 livros, outras paixões, inclusive da Albertine, que eu vou falar, obviamente, futuramente. Futuramente ele falar que vai ser o mesmo processo, vai ser exatamente o mesmíssimo processo que aconteceu com o Charles Swann com a Odette. Vai ser o mesmo processo. Por isso que eu digo, vai ser amalgamado a história. Ela vai não crescendo dentro desses dois processos. O narrador, o Marcel, que é o alter ego do Marcel Proust, não acredito. Marcel, porque no próprio livro de início não há um nome, só o narrador. Mas com o processo, com os outros livros que virão, aí a gente identifica que exatamente o nome do narrador é Marcel. Mas nesse primeiro livro não tem isso, não há isso. É apenas o narrador que vai fazendo. São divididos em 3 partes, né? Pode dizer o livro. Ele vai ser dividido em 3 partes. Vai ter a primeira parte, Combray, que é quando o narrador ele vai exatamente ter aqui esse contato com a mãe, vai ter o contato com o Swann, vai ter contato com a tia, né? Com a tia em Combray, a tia Leonie, e com a Eulalie, vai ter a Françoise, que é a empregada, que é a mulher que toma conta da tia Leonie, que ela é uma mulher doente, adoentada. Tem uma cena interessante. Eu vou fazer umas leituras aqui, exatamente para vocês terem uma ideia de como é que isso é bem básico. Ele começa exatamente assim, ó. Durante muito tempo, deitava-me cedo. Às vezes, mal apagada a vela, meus olhos se fechavam tão depressa que eu nem tinha tempo de pensar. Vou dormir. E meia hora depois, a ideia de que já era tempo de conciliar o sono me despertava. Queria deixar o livro que julgava ainda ter nas mãos e assoprar a vela. Dormindo, não havia deixado de refletir sobre o que acabara de ler. Porém, tais reflexões havia tomado um aspecto um tanto singular. Parecia-me que era de mim mesmo que o livro falava. Aí ele vai narrar aqui, vai falar exatamente essa angústia dele, essa angústia pelo beijo materno, essa angústia enorme que ele tem da mãe, que a mãe estava lá fazendo a recepção do Swann com o pai. O pai é um indivíduo daqueles bem do século XIX, bem autoritário. E ele sabe que o filho é um menino adoentado.
O Proust era adoentado, e o menino fica com medo de exatamente ir lá e descer e pedir o beijo da mãe antes de dormir. Então enquanto eles estão lá, né, lá fora no quintal, tomando chá, comendo, o menino fica naquela angústia porque a mãe não vem, né? Ele vai buscar na própria Françoise, ele vai escrever um bilhete para Françoise entregar para a mãe, para que a mãe venha beijá-lo. Isso é uma angústia feroz, é algo que ele necessita para poder ter tranquilidade. E a mãe acaba quando o Swan vai embora, a mãe sobe para o quarto e a mãe vai repreendê-lo, né, por ter escrito o bilhete. E quando o menino tá assim, pensando assim, caramba, a minha mãe tá me repreendendo por conta disso, o pai chega e o pai fala para a mãe, dá logo beijo nesse menino para ver se ele dorme. Olha, ele é adoentado. Ele é muito adoentado. Você nem venha dormir comigo hoje. Pode arrumar a cama aí do lado aí e dorme com ele. Hoje, dorme com ele. Isso pro menino é uma coisa extraordinária. Dormir com a mãe. Ele dormir com a mãe, né? Ter aquela paz, aquela tranquilidade, daquele sono maravilhoso. Extraordinário. Entendeu? Então ele vai narrando esses contatos, vai narrando a visita que eles vão para Combray, né, lá para a cidade. Tem todo um universo de locais, de cidades, da cidade, a igreja da cidade, tudo isso é extremamente apaixonante. Olha isso aqui, ó. Olha só isso, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Minha mãe sentou-se junto da minha cama. Pegara Françoise Le Champy, cuja capa avermelhada e título incompreensível lhe davam para mim uma personalidade distinta e uma atração misteriosa. Nunca havia lido romances de verdade. Ouvira dizer que George Sand era o tipo do romancista. Isso já me predispunha a imaginar em Françoise Le Champy algo de indefinível e delicioso. Os processos de narração destinados a excitar a minha curiosidade ou o enternecimento, certas maneiras de dizer que despertam a inquietude e a melancolia, e que o leitor de pouca instrução reconhece como comuns a muitos romances, parecia-me simplesmente a mim, que considerava um livro novo, não uma coisa que tivesse muitos semelhantes, mas uma personalidade única, que só em si possuísse motivo de existência, uma emanação perturbadora da essência própria de Françoise Le Champy. Eu tenho até o livro aqui, ó, George Sand. Esse aqui. Aí ele vai citar outros livros de George Sand. Aqui, ó. La Petite Fadette. Por sob esses acontecimentos tão corriqueiros, essas coisas tão comuns, eu senti como que uma entonação, uma acentuação estranha. A ação se desenrolou e me pareceu tanto mais obscura, visto que naquele tempo, quando eu lia, devaneava muitas vezes durante páginas inteiras com o pensamento perdido em outra coisa. E as lacunas que essa distração deixava na narrativa se acrescentou quando era mamãe quem me lia em voz alta, o fato de que ela pulava todas as cenas de amor. Assim, todas as mudanças esquisitas que se operavam na atitude respectiva da moleira e do menino, e que tem sua explicação unicamente nos progressos de um amor nascente, parecia-me impregnadas de um mistério profundo, cuja origem eu imaginava estar nesse nome desconhecido e tão doce, de Champy. Nome que atribuía ao menino que usava, e sem saber porquê, sua cor viva, purpurina e encantadora. Se minha mãe era uma leitora infiel, era contudo, quando as obras onde encontrava o tom de um sentimento verdadeiro, uma leitora admirável pelo respeito e a simplicidade da interpretação, pela beleza e a brandura do tom. Mesmo na vida, quando eram pessoas e não obras de arte que lhe despertavam desse modo a admiração e a ternura, era tocante ver com que deferência ela afastava da voz, do gesto, das frases, um assomo de alegria.
que pudesse fazer mal à mãe que tinha outrora perdido um filho. Toda referência à festa, a aniversário que pudesse lembrar a um velho a sua idade avançada. Todo assunto caseiro que pudesse ser aborrecido a um jovem sábio. Da mesma maneira, quando lia a prosa de George Sand, que respirava sempre essa bondade, essa distinção moral que mamãe aprendera com minha avó a considerar como superiores a tudo o mais, e que só muito mais tarde eu deveria ensinar-lhe a não julgar também como superiores a tudo nos livros, atenta em banir da voz toda trivialidade, toda afetação que pudesse impedir o avanço daquela onda poderosa. Ela dava toda a ternura natural, toda a ampla suavidade que exigia as frases que pareciam ter sido escritas para sua voz e que, por assim dizer, cabiam por inteiro no registro de sua sensibilidade. Para feri-las no tom adequado, ela encontrava o acento cordial que lhes preexiste e as ditou, mas que as palavras não indicam. Graças a esse acento abrandava de passagem toda a crueza dos tempos verbais, dado ao imperfeito e ao pretérito perfeito, a doçura que existe na bondade, a melancolia que há na ternura, dirigia a frase que ia terminando para aquela que ia começar, ora acelerando, ora retardando a marcha das sílabas, a fim de fazê-las entrar, conquanto fossem diversas as suas quantidades, em um ritmo uniforme, insuflando a essa prosa tão comum uma espécie de vida sentimental e continuada. Quer dizer, os primeiros momentos, o início, né, a infância, essa mescla dele da leitura com a mãe, né, com a mãe George Sand, que ele vai registrar no Caminho de Swan. Deixa eu pegar mais outra parte aqui. Aqui. Françoise estava atrasada. Quando cheguei lá embaixo, ela estava na copa que dava para o galinheiro, tentando matar um frango que, por sua resistência desesperada e bastante natural, mas acompanhada por Françoise fora de si aos gritos de droga, droga, enquanto procurava lhe partir o pescoço por sob a orelha, colocava a santa doçura e a unção da nossa criada um pouco menos em destaque do que o teria feito no jantar do dia seguinte, com sua pele debruada de ouro, com uma casula e seu molho precioso a pingar de um cibório. Logo que ele morreu, Françoise recolheu o sangue que corria sem lhe afogar o rancor, teve ainda um assomo de cólera e, olhando o cadáver do inimigo, exclamou uma última vez: droga! Tornei a subir todo trêmulo. Gostaria que mandassem Françoise embora imediatamente. Mas quem me faria almôndegas tão quentes, café tão cheiroso e até aqueles frangos? E, na realidade, esse cálculo acovardado, todos já o tinham feito como eu. Pois tia Leonie sabia, o que eu ainda ignorava, que Françoise, que para a filha, para os sobrinhos, teria dado a vida sem uma queixa, era de uma dureza singular para com os outros seres. Apesar disso, minha tia conservava, pois se conhecia a sua crueldade, apreciava o seu serviço. Aos poucos fui me apercebendo que a doçura, a compulsão e as virtudes de Françoise escondiam tragédias da copa, como a história descobre que os reinados de reis e rainhas, que são representados de mãos postas nos vitrais das igrejas, foram marcados de fatos sangrentos. Dei-me conta de que, fora do círculo dos parentes, os seres humanos tanto mais lhe causavam compaixão com seu infortúnio, quanto mais afastados dela estavam. As torrentes de lágrimas que ela derramava ao ler no jornal as desgraças de pessoas desconhecidas estancavam de imediato se ela podia imaginar a pessoa que as provocava de modo mais preciso. Uma das noites que se seguiram ao parto da criada da cozinha, esta se viu acometida de cólicas atrozes. Mamãe ouviu-a gemendo, ergueu-se e foi despertar Françoise, a qual, insensível, declarou que aqueles gritos não passavam de uma comédia, que ela queria bancar a patroa. O médico, que temia essas crises, marcara num livro de medicina que tínhamos a página em que elas eram descritas e nos disseram que o consultássemos para achar a indicação dos primeiros socorros de emergência.
minha mãe mandou Françoise buscar o livro, recomendando-lhe que não deixasse cair a marca. Passada 1 hora, Françoise não havia voltado. Mamãe, indignada, pensou que ela tornara a se deitar e me pediu que fosse ver o livro na biblioteca. Ali encontrei Françoise, que, tendo querido olhar o que o sinal marcava, lia a descrição clínica da crise e dava soluços, agora que se tratava de uma doente padrão que ela não conhecia. A cada sintoma doloroso mencionado pelo autor do tratado, ela gemia: minha nossa, será possível que o bom Deus deseje fazer sofrer desse modo uma desgraçada criatura humana, pobrezinha? Mas tão logo a chamei e ela se achou de novo junto ao leito da Caridade de Giotto, que é o nome a criada tem esse apelido, né? Caridade de Giotto, porque ela lembra um personagem do quadro de Giotto. Suas lágrimas cessaram de correr. Não pôde reconhecer nem essa agradável sensação de piedade e enternecimento que tão bem sentia e que a leitura dos jornais lhe fizera ver com frequência, nem qualquer prazer da mesma espécie, diante do tédio e da irritação de ter se levantado no meio da noite por causa da criada de cozinha. E à vista dos mesmos sofrimentos cuja descrição a fizera chorar, ela só achou resmungos de mau humor e até sarcasmos afrontosos, dizendo, quando julgou que nós tínhamos ido embora e não poderíamos ouvi-la: bastava que ela não fizesse o que é preciso fazer para isso acontecer, sinal que gostou, e não venham com frescuras agora. É preciso que um rapaz esteja mesmo desamparado de Deus para se embeiçar por isso. Ah, é bem como diziam no patuá da terra da minha pobre mãe: quem se apaixona pelo rabo de um cão vê nele apenas uma rosa em botão. Ai, ai. E aí vai, né? Ela, ao mesmo tempo, essa Françoise vai ser a mesma, ela vai, depois que a tia Leonie vier a falecer, ela vai simplesmente ficar também trabalhando com a família do Proust, do Marcel. Depois vai cuidar do Proust no futuro. Assim, vai ser exatamente esse caminho que vai ser dado a essa Françoise na história. Outra passagem. Olhava, um fragmento do afresco aparecia no seu rosto e no seu corpo, e desde então procurou captá-lo sempre que estivesse com Odete, ou apenas quando nela pensava. Isso aqui é o Charles Swann. E embora com certeza se limitasse à obra-prima florentina, porque nela a reencontrava, contudo tal semelhança também conferia a Odete uma beleza, tornando-a mais preciosa. Swann censurou a si mesmo por ter desconhecido o valor de uma pessoa que teria parecido encantadora ao grande Sandro, e felicitou-se pelo fato de que o prazer que sentia ao ver Odete encontrava uma justificativa em sua própria cultura estética. Disse consigo que, associando a ideia de Odete a seus sonhos de felicidade, não estava se resignando a algo tão imperfeito como acreditava até então, pois ela contentava-lhe os mais requintados gostos artísticos. Esquecia-se de que nem por isso era Odete uma mulher segundo seus desejos, já que seu desejo se orientara sempre exatamente no sentido oposto aos seus gostos estéticos. O termo obra florentina prestou grande serviço a Swann. Permitiu-lhe como um título introduzir a imagem de Odete em um mundo de sonhos ao qual ela não tivera acesso até então e onde se banhou em nobreza. E ao passo que a visão puramente carnal que tivera dessa mulher, renovando permanentemente suas dúvidas sobre a qualidade de seu rosto, de seu corpo, de toda a sua beleza, enfraquecia seu amor, tais dúvidas foram eliminadas e esse amor assegurado quando teve por base os dados de uma estética precisa. Sem considerar que o beijo e a posse, que pareciam naturais e medíocres, se obtidos através de uma carnação murcha, vinham coroar a adoração de uma peça de museu, parecendo-lhe ser sobrenaturais e deliciosos. E ele vai casar com essa Odete, como eu falei, ele vai casar com essa Odete, com essa cortesã, e vai ter uma filha com ele. Essa história do Charles Swann e Odete vai ter prosseguimento em outros volumes. Tá? Vai ter prosseguimento em outros volumes. Aí depois nós vamos ter o encontro, né? Nós vamos ter o encontro do Marcel, já adulto. Ele vai se encontrar com Charles, isso lá futuramente, né?
vai se encontrar com esse Swan já idoso, já um homem já, né, já idoso, exatamente, pô, ele vai se apaixonar, o Marcel vai se apaixonar pela filha, vai ter esse cruzamento, né, de histórias do Marcel, da Odete, do Swan, vai ter esse universo todo que ele vai narrar um universo aqui dentro, gente. Isso aqui é um universo, assim, as pessoas que têm um preconceito, uma espécie de preconceito contra o Proust, né, porque vai dizer que ele descreve demais as coisas, que você se perde na leitura por conta das descrições, que ele descreve uma cadeira durante 200 páginas, isso é tudo balela, isso é tudo mentira. Isso foi criado essas lorotas, vamos dizer assim, para afastar as pessoas da leitura. Você calcula só isso aqui. Esse aqui são simplesmente os 7 volumes, ó. Olha só. Isso aqui são os 7 volumes, todos num só, que eu tenho na edição francesa. Aqui, ó. São os 7 volumes. Tá vendo? Quer dizer, é um universo, é uma leitura densa, claro, é uma leitura densa, ela exige do leitor, mas assim, não diria que é assim, difícil. Você, obviamente, tem que ter um conhecimento de certos signos, que ele vai fazer citações de outros autores, vai falar de Balzac, vai falar do próprio George Sand, vai falar de vários autores. Você pode ter um acesso interessante ao Proust, você que você que tem interesse, né, de futuramente pegar o Proust para ler, você pode tentar encontrar esse filme aqui, O Amor de Swan, que exatamente vai contar a história exatamente só do ponto de vista aqui do Charles Swan, da relação que ele vai ter com a Odete de Crécy, vendo? Então é uma boa porta de entrada para você ter um conhecimento do Proust. E nós temos também, além desse filme, só dois filmes interessantes foram feitos com essa obra, que é muito difícil de ser filmada. Ela é algo assim, muito complicado, é complexo demais. Tem esse filme desse chileno aqui, O Tempo Redescoberto. Isso aqui passou há uns 15 anos atrás nos cinemas. Então são dois filmes que pode fazer com que você adentre o universo do Proust, você ter né, para você quebrar essa ideia de que o Proust é um autor difícil, que é esse preconceito, essa visão errada de que o Proust é um leitor extremamente, um livro extremamente complicado, complexo para se ler. As pessoas gostam de dizer que leram e não entenderam nada. Aí eu acho que aí o problema é do leitor, porque eu vejo a escrita do Proust com muita facilidade. Ela é narrativa, ela é descritiva, ela descreve, mas ela vai descrever um universo. Tem aqui no capítulo 3, se eu não estou enganado, nomes, né? No capítulo 3 aqui, acho que é a terceira parte do livro, nome de lugares, o nome. Ele vai fazer exatamente a narrativa nessa terceira parte de coisas, das coisas em si, da cidade de Combray, entendeu? Ele vai narrar exatamente também essa relação dos nomes das pessoas, da qual ele está envolvido. Ele vai falar do Bloch, vai falar do Dr. Cotta, vai falar do Sr. Vintel, vai falar do Bergot, do Gilbert. Ele vai narrar esses nomes e vai dar uma significação para esses nomes, né? Vai dar uma importância, vai trazer do limbo esses nomes, também os nomes da cidade, as coisas da cidade. Tudo isso ele vai trazer para esse universo e vai imortalizar. Olha só aqui, ó. Um dia, como eu me aborrecesse no nosso lugar de costume, ao lado dos cavalos de madeira, Françoise me levara em excursão para além da fronteira, que conservam em intervalos iguais os pequenos bastiões dos vendedores de balas de cevada, as regiões vizinhas, mas estranhas, onde os rostos são desconhecidos, onde passa o carro tirado por cabras. Depois voltou para apanhar suas coisas na cadeira encostada ao maciço de loureiros
enquanto a esperava, ia calcando o grande relvado raso e enfermiço, amarelado pelo sol, no fim do qual o lago é dominado por uma estátua, quando da Alameda, dirigindo-se a uma garota de cabelos ruivos que jogava peteca diante da fonte, uma outra, pondo o casaco e segurando sua raquete, lhe gritou com voz rápida: "Adeus, Gilberte! Vou voltar. Não esqueça que esta noite vamos à sua casa depois do jantar." Este nome de Gilberte passou perto de mim, evocando tanto mais a existência daquela a quem nomeava, visto não designá-la apenas como a um ausente de quem se fala, e sim a interpelava. Passou também perto de mim em ação, por assim dizer, com uma força aumentada pela curva de seu jato e a aproximação de seu objetivo. Transportando consigo, eu sentia o conhecimento e as noções que tinha acerca daquela a quem era dirigido. Não eu, mas a amiga que chamava. Tudo o que, enquanto pronunciava, ela revia, ou pelo menos retinha na memória, da intimidade cotidiana de ambas, das visitas que elas faziam uma à casa da outra, de todo aquele desconhecido, ainda mais inacessível e doloroso para mim, e que era, ao contrário, tão familiar e flexível para aquela menina felizarda que roçava por mim esse nome, sem que eu pudesse penetrá-lo e o lançá-lo em pleno ar com um grito, deixando já flutuar na atmosfera a deliciosa emanação que fizera desprender-se, tocando com precisão alguns pontos invisíveis da vida da senhorita Swan, da noite vindoura, tal como seria após o jantar em casa dela, formando passageiro celeste em meio a crianças e criadas, uma nuvenzinha de preciosa cor, semelhante àquela que, abaulada acima de um belo jardim de Paul Saint, reflete minuciosamente como uma nuvem de ópera cheia de carros e cavalos, alguma aparição da vida dos deuses, lançando enfim sobre aquela erva desgastada no local em que se achava, ao mesmo tempo uma porção do relvado murcho e um momento da tarde da ruiva jogadora de peteca, que não parou de jogar até que a governanta de pluma azul no chapéu a chamasse. Uma pequena faixa maravilhosa cor de girassol, impalpável como um reflexo e superposta como um tapete, sobre o qual não me cansava de andar nos meus passos demorados, nostálgicos e profanadores, enquanto Françoise me gritava: "Vamos, abotoe seu paletó e corramos!" E eu reparava pela primeira vez com irritação que ela empregava uma linguagem vulgar e infelizmente não tinha pluma azul no chapéu. Assim, eu não sei para outros leitores, mas para mim é uma delícia, é uma leitura deliciosa, me traz também memórias, eu faço, como eu falei, eu faço a mescla das memórias, das próprias memórias do autor, as minhas também lendo o livro, porque eu também sou um memorialista também, ao longo da vida, também eu trabalho com memória, então talvez para mim a leitura do Proust ela tenha uma força poderosa exatamente nesse processo de memória, da qual, se perdermos, já era nossa vida. Então, o que guardamos, as memórias, as coisas, as pequenas coisas, né, que nos trazem recordações de momentos extraordinários que vivemos, ou às vezes nem tanto. O simples fato de comer uma Madeleine, né? O simples fato de comer uma Madeleine vai trazer isso para o autor. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, para concluir, né, nosso trabalho, exatamente essa lembrança da Madeleine que ele vai trazer aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que ele, exatamente quando ele, logo no início do livro, ele vai lembrar a Madeleine vai trazer essa lembrança, no início do livro, ela vai trazer essa lembrança, a Madeleine com chá, vai trazer a lembrança vai levá-lo, né? Vai levá-lo a um passado, né? Um passado, e aí esse encontro exatamente com Swan. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se encontro, acho que eu não vou encontrar não. Não deixei marcado não. Aqui, tá aqui, ó. E de súbito a lembrança me apareceu. Aquele gosto era o do pedacinho de Madeleine que minha tia Leonie me dava aos domingos pela manhã em Combray,
porque nesse dia eu não saía antes da hora da missa, quando ia lhe dar bom dia no seu quarto, depois de mergulhá-la em sua infusão de chá ou de tília. A vista do pequeno biscoito não me recordara coisa alguma antes que o tivesse provado. Talvez porque, tendo-o visto desde então, sem comer nas prateleiras das confeitarias, sua imagem havia deixado aqueles dias de Combray para se ligar a outros mais recentes. Talvez porque dessas lembranças abandonadas há tanto fora da memória, nada sobrevivesse, tudo se houvesse desagregado. As formas e também a da pequena conchinha de confeitaria, tão gordamente sensual sob as suas estrias severas e devotas, tinham sido abolidas ou adormentadas, haviam perdido a força de expansão que lhes teria permitido alcançar a consciência. Mas quando nada subsiste de um passado antigo, depois da morte dos seres, depois da destruição das coisas, sozinhos, mais frágeis, porém mais vivazes, mais imateriais, mais persistentes, mais fiéis, o aroma e o sabor permanecem ainda por muito tempo como almas, chamando-se, ouvindo, esperando sobre as ruínas de tudo mais, levando sem se submeterem sob suas gotículas quase impalpáveis o imenso edifício das recordações. Exatamente. Isso aqui vai ser do início, né? Vai ter no início e vai fechar exatamente o último volume, que é o Tempo Redescoberto, que é exatamente este livro aqui. Vai ter essas recordações, essas recordações, e a própria Madeleine, ela vai adentrar todo o universo dos 7 volumes. Ela começa no primeiro, né, no Caminho de Swan, e vai fechar também no Tempo Redescoberto, lá no final, quando ele tiver novamente a recordação. Beleza, gente? Então, Marcel Proust no Caminho de Swan, este livro aqui, que é da Biblioteca Folha de São Paulo. Tem outras edições, tem a edição do próprio Mário Quintana, como eu citei, que foi a primeira que eu li, que eu depois perdi, a edição do Mário Quintana, com a tradução do Mário Quintana. Essa aqui é a tradução do Fernando Pai, né, a tradução do Fernando Pai. Eu, obviamente, gosto muito do tipo de tradução do Mário Quintana, que é uma tradução poética, né? Uma tradução, como ele era um poeta, então ele adornava esse universo proustiano, né, de memórias, de recordações, com a poesia. O Fernando Pai, ele é mais firme, ele é um tradutor, né? É um tradutor na acepção da palavra. É um tradutor. Então ele não... Se você fizer comparações das duas traduções, como eu já fiz, você vai reparar que o Mário Quintana, ele era um criador de palavras, né? Como poeta, ele criava as palavras, ele montava palavras onde o Proust nem tinha passado perto. É assim, para muitos é No Caminho de Swan do Mário Quintana, não do Marcel Proust. Por isso que lá atrás eu fiz a opção, né, uma opção de buscar uma tradução que não fosse essa tradução poética do Mário Quintana, porque eu tenho outras aqui, né? Ele traduziu acho que uns 3 volumes dos 7. Eu tenho outras, inclusive eu falei do Caminho de Guermantes. No Caminho de Guermantes eu tenho as 2 traduções, do Fernando Pai e do Mário Quintana. E quando você vai ler, fazer a mescla das duas, quando eu faço as releituras, eu faço a mescla das duas traduções, eu reparo que o Mário Quintana, ele é um criador de palavras, né? Ele poetiza, eu não sei se essa palavra existe, ele poetiza o Marcel Proust, e para muitos isso não é interessante, beleza? Ó, tem esse livro aqui, Uma Noite no Majestic, que é extraordinário. Olha só o que o autor... Isso aqui é uma espécie de biografia do Proust. Vai narrar exatamente o encontro que o Proust teve um pouco antes de morrer com o Stravinsky, com o Joyce, que eles tiveram um encontro nesse hotel. E esse encontro, assim, que era para ser considerado assim, um encontro modernista absoluto. Não aquela semana de 22 brasileiro lá, não. Isso aqui é a semana modernista, o encontro de todos esses autores, né? Todos esses artistas, grandes artistas, Erik Satie, eles se encontraram para conversar e não saiu nada dessa conversa. Assim, o Joyce não gostava do Proust e nem o Proust gostava do Joyce, entendeu? A história diz que os dois trocaram uma coisa nesse nível aqui, ó. Segundo o Padraic Colum,
o amigo Joyce ressentisse da tentativa algo forçada de Violet Schiff de criar uma ocasião histórica juntando os dois célebres autores, e por isso decidira permanecer taciturno diante da figura de destaque. Pela história que contou a Colum, Joyce teria frustrado todos os esforços de Proust para manter um diálogo ou fazer amizade. Proust: Monsieur Joyce, Monsieur Joyce, você conhece a princesa? Joyce: não, Monsieur. Proust: você conhece a condessa? Joyce: não, Monsieur. Proust: mas conhece Madame? Joyce: não, Monsieur. O romancista e editor Ford Madox Ford, um especialista em enfeitar histórias alheias, alegou em 1934 ter ouvido uma versão parecida tanto de Joyce como de Violet Schiff. Duas cadeiras de espaldar alto foram trazidas e colocadas uma de frente para a outra no vão de uma porta entre duas salas. Os leais ao Sr. Joyce formaram um semicírculo numa sala. Os leais a Proust completaram o círculo na outra. O Sr. Joyce e o Sr. Proust sentaram-se empertigados, face a face e paralelos verticalmente. Foram convidados a iniciar uma conversa e iniciaram. Disse o Sr. Proust. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver aqui. Como diz o Sr. Bloom em meu Ulisses, aqui, ó. Diz o Sr. Proust: Como j'ai dit, Monsieur, dans du côté de Cherchouin, que ça doute vous avez lu. Deixa eu ver se eu tenho a tradução aqui. Eles não colocaram as traduções aqui. É porque tem exatamente essa conversa dos dois que praticamente não aconteceu. O Proust vai iniciar uma conversa querendo colocar No Caminho de Swan, né? Se por um acaso o Joyce tinha lido No Caminho de Swan. Obviamente o Joyce disse não. Aí perguntaram ao Proust se por um acaso ele tinha lido o Ulisses. E qual você imagina que tenha sido a resposta do Proust sobre? Não. Basicamente foi uma conversa de nãos. Nãos para cá, nãos para lá. Quer dizer, não andou, né? Ela não funcionou, entendeu? Isso foi o único encontro entre Joyce e o Proust, né, que é relatado, que é exatamente o encontro histórico dos dois, e a conversa dos dois foi não. Você leu Ulisses? Não. Você leu No Caminho de Swan? Não. E aí ficou por isso mesmo. O autor aqui, né, o Richard Davenport Hines, né, esse aqui, ó, aqui, tá, ele vai narrar aqui, né, Proust, que nada, ele vai falar aqui sobre a criação exatamente da publicação do Em Busca de Swan, aqui, ó, No Caminho de Swan. Aqui. Proust, que nada esperava da comunicação social e equiparava a amizade à covardia e à negação de si próprio, dedicou sua vida, entretanto, à compreensão humana que a grande arte transmite. Desde o início queria que Tempo Perdido tivesse uma vasta audiência, esse tipo de gente que compra um livro mal impresso antes de tomar um trem. Não conseguiu vender para as massas de imediato. Quando o primeiro volume de sua obra-prima, No Caminho de Swan, foi publicada em novembro de 1913, o editor Bernard Grasset foi polido e diligente, mas achou o livro ilegível e nunca esperou qualquer lucro. O livro foi publicado e distribuído a custo de Proust. A recepção foi uma mistura de entusiasmo e perplexidade. O livro, entre aspas, o livro de Proust não é uma obra-prima. Se para nós obra-prima quer dizer perfeição com uma estrutura irrepreensível, escreveu Arran, poucos dias depois do seu lançamento. Mas é sem dúvida o melhor livro que apareceu desde a Educação Sentimental. Han concluiu dizendo que era difícil acreditar que alguém da sociedade fosse um gênio, mas a partir da primeira linha, um grande gênio se revela. E como um dia essa opinião será universal, é melhor que a aceitemos logo. Edith Wharton, que se estabelecera na França, foi importante para o inesperado êxito de Swan, segundo Armand de Guiche, que em diversas ocasiões ao longo de 1913 ouviu os insistentes elogios que fazia ao livro para seus amigos parisienses. Guiche acreditava que Wharton era a porta-estandarte ao redor da qual alguns dos mais resolutos defensores de Proust se juntavam. Seu entusiasmo era tal que depois ela consultou Gide sobre a possibilidade de Proust traduzir para o francês seu romance The Customs of the Country. E aí ele vai narrando exatamente os percalços, né, que vai fazer
o Proust escreveu os outros volumes, doente, né? Ele completamente tomado pela asma, tomado por ele dentro do hotel, não saía, ele tinha somente a secretária para estar com ele o tempo todo, e ele só vai vir a falecer depois que ele colocar a última linha no Tempo Redescoberto. Quando ele escreveu o último volume, quando ele escrever lá a última linha, aí ele vai vir a falecer. Aí vai contar também sobre como é que foi o enterro em 22, Paris parou, como foi um verdadeiro acontecimento parisiense no momento em que o Proust desce a campa e morre. Esse livro é muito interessante, vale muito a pena. Se você é um apreciador de Marcel Proust, vale procurar por aí, vale compra na Amazon. Vou deixar o link aí embaixo, você pode entrar e comprar qualquer um dos livros aqui que eu citar, até o James Joyce, Ulisses. Entre o James Joyce e o Proust, eu acabei ficando com o Proust. Mas eu não tiro as qualidades do Joyce, não. Mas eu sou um proustiano, né? Eu não sou um joyciano. Eu sou um proustiano. Ao longo da vida, a leitura do Proust, ela me sustentou mais, né? Ela me deu mais razões para tentar entender a alma humana, entender o ser humano. O Proust, ele era um sujeito que, por incrível que pareça, ele conseguiu abrir ele conseguiu entender. E detalhe, hein? É igual aqui você vai ler aqui na Sombra das Raparigas em Flor, no segundo volume, que você vai ler exatamente aqui, ó, na orelha do livro, ó. Marcel Proust. Você vê como é que é louco esse negócio do ser humano, ó. Marcel Proust, uma das maiores figuras da literatura francesa, levou durante anos uma vida de ócio, frequentando as altas rodas, os salões, todo o ambiente mundano. Asmático desde a infância, sua enfermidade não lhe permitiu uma vida ativa. Após a morte dos pais e de um recrudescimento da doença, isolou-se em seu quarto e nele se dedicou à mais extraordinária obra de ficção do século XX, Em Busca do Tempo Perdido. Nesse arrebatador mergulho no passado, Proust retrata horizontal e verticalmente a sociedade francesa a partir de suas mais variadas classes, de seus costumes e paixões. Quer dizer, é um homem fútil, completamente fútil, mas ao ponto de escrever uma obra-prima. Assim, a futilidade, né? A futilidade tem suas vantagens. Se você é fútil, se você é um indivíduo rico, fútil, vá produzir alguma coisa que presta. Vai escrever, vai produzir arte, vai fazer algo, vai escrever algo. E foi isso que o Proust fez, né? Ele é um homem adoentado. Ele foi lá e sentou e escreveu Em Busca do Tempo Perdido, que é esse catatal que eu tenho aqui em mão, ó. Esse catatal aqui, beleza, gente? Então, este foi o primeiro livro de uma série de 7, né? São 7. Essas maravilhas aqui, ó. Essas maravilhas aqui, que se Deus, né, permitir, todo mês vai aparecer aqui uma resenha no canal Paulo Dharma. Como eu disse de início, vai aí uma Madeleine para você. Aí, ó. Vai a Madeleine. Beleza? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal, comente. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser, aqui no Caminho de Swan, do Marcel Proust, do Em Busca do Tempo Perdido. Tranquilo, gente? Obrigado, hein? Ó, curta o vídeo, se inscreva no canal e, gente, semana que vem volta, se Deus quiser. Tranquilo? Valeu, tchau, tchau, obrigado.